Senhora presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos aqueles que nos acompanham presencialmente aqui na casa e também pelas redes oficiais da TV Câmara Caxias do Sul. Bom, hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, uma data que é muito importante e que, enquanto presidente da Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas, a gente vem fazendo um trabalho muito grande em prol de todas as pessoas com TEA, seus familiares. É uma das frentes, me arrisco a dizer aqui, uma das maiores frentes desta Casa Legislativa e que tem desenvolvido um trabalho incrível, né? Então, a gente poderia falar das diversas ações que foram executadas, né? A confecção da carteira de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista, que é a CIP-TEA. Nós fizemos uma campanha muito grande, levando informações para as unidades básicas de saúde, junto à SMED, Quarta-CRE, divulgamos cartazes, arte para a imprensa, a rádio, enfim, fizemos uma mobilização muito grande para que as pessoas saibam que existe essa carteirinha, que ela é gratuita e que é muito importante que as pessoas façam a carteirinha, né? Eu costumo dizer que se nós não tivermos dados, a gente não consegue fazer política pública assertiva. Afinal de contas, quantos autistas temos em Caxias do Sul? Qual é a maior faixa etária? Questão de renda? Todas essas informações a gente consegue através da CIP-TEA, essa carteirinha, né, que é feita de forma fácil pelo site da FADERS, mas que a gente, enquanto frente parlamentar, auxilia toda e qualquer família que tiver dificuldade com a internet ou que não conseguir preencher, é um formulário bem vasto, né? Mas nós, da frente parlamentar, estamos aqui à disposição para ajudar todas as famílias e a comunidade. Fala também que nós fizemos inúmeras capacitações ao longo desse período, né? E eu preciso aqui deixar o meu reconhecimento à neurologista Fabiana Munhol, que é aqui de Caxias do Sul, mas que atualmente reside e atende em Porto Alegre, né? E eu disse a ela que nós queríamos muito trazê-la para Caxias do Sul para fazer uma capacitação com os nossos funcionários, servidores públicos, né, da rede de saúde aqui de Caxias do Sul, mas que nós não teríamos como pagar a hora dela, né, como, enfim, remunerá-la por isso. E ela prontamente me disse: Tati, fique tranquila, Caxias do Sul é a minha cidade, eu vou fazer essa capacitação sem custo algum. Então, um treinamento que aconteceu no ano passado, totalmente gratuito para os nossos agentes, né, de unidades básicas de saúde, pronto-socorro, em que ela veio aqui e conversou sobre a importância de diagnóstico precoce, sinais, cuidados, né, uma avaliação mais humanizada para que as famílias e as pessoas com TEA sejam de fato atendidas na sua globalidade. Falar também que a gente protocolou um questionário muito importante, uma ferramenta que já é amplamente utilizada no exterior, que é o MChat. O que é essa ferramenta, né? O MChat, ele é um indicador que pode ser aplicado, né, durante as visitas ao pediatra, até mesmo no PIM, né, Programa Infância Melhor, em que ele te dá uma noção de como está o desenvolvimento global dessa criança. E acende, claro, aquele alerta vermelho. Opa, essa criança está demonstrando algum atraso, alguma dificuldade. E a partir desse questionário, desse MChat, então, vai para uma avaliação mais detalhada com um profissional adequado para fechar o diagnóstico. E a gente sabe que autismo não tem cura, mas tem tratamento. E quanto antes as intervenções começam, melhor é a qualidade de vida e maior vai ser a autonomia dessas pessoas. Falar também, né, do projeto que está tramitando aqui nesta casa com relação às sirenes escolares. A gente sabe que o barulho, né, os autistas geralmente têm uma sensibilidade auditiva muito maior do que nós. Então eles ouvem, eles sentem, né, eles têm essas sensações aumentadas. Portanto, às vezes, aquele barulho da sirene escolar, que para nós não atrapalha, pode desorganizar um autista, pode levar a uma crise. Então, a gente tem esse projeto, né, tramitando aqui pela casa para mudar. E a gente já viu que alguns municípios têm trocado a sirene escolar por música clássica.
e tem tido um retorno muito bacana, muito legal, porque inclusive valoriza a nossa cultura, né, e dá acesso para as crianças a esse tipo de música que é tão bacana, é tão interessante e não desorganiza quem tem qualquer tipo de deficiência. Eventos de conscientização, enfim, foram inúmeras as atividades, né? A gente fez eventos também de socialização e acreditem, algumas pessoas chegaram a dizer, mas Tati, tu tem certeza, tu vai fazer um evento lá na Sorvelândia com os monitores, vai colocar uma turma ali de 40, 50 autistas diferentes, e será que entre eles não vai dar confusão, não vai ter algum risco? Gente, deu tudo muito certo. E as famílias ficaram assim muito felizes com a oportunidade de levar as suas crianças, seus adolescentes para um espaço público, serem bem atendidas e verem, né, a alegria das suas crianças terem um dia normal, né? Porque a gente sabe que às vezes eles têm muitas dificuldades para questões que para nós são rotina, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, quando a gente possibilita isso, é sensacional. E aqui agradecer a equipe da Sorvelândia porque eles toparam o desafio. Eles foram muito francos, né, quando a gente procurou eles para levar essa ideia. Eles disseram, Tati, a gente precisa se capacitar, precisa conhecer o que faz um autista entrar em crise. E aí a gente falou de um programa que a gente desenvolveu enquanto frente parlamentar, que é o Capacitea, em que a gente prepara as pessoas para que elas conheçam o básico, o essencial, e saibam como agir numa situação de crise para fazer o controle do ambiente e ajudar essa criança a se reorganizar. Então, são inúmeras as ações que a gente poderia falar com relação aos trabalhos dessa frente parlamentar. Hoje é um dia muito importante, por isso eu quero divulgar que ao longo desse mês a nossa programação está muito intensa. Eu quero começar pedindo para o pessoal da TV mostrar para quem está em casa a Tarde Azul. Nessa Tarde Azul, então, vai acontecer no dia 7 de abril, das 2 da tarde às 17 horas, aqui no Parque dos Macaquinhos. Vai ter brincadeira de cama elástica, ônibus brincalhão, orientações, confecção da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, todos estão convidados para essa Tarde Azul no dia 7. Teremos ainda, dia 14, a segunda caminhada pelo autismo, né, promovido pelo Instituto Unitea, e também a primeira maratona de revezamento de Caxias do Sul, 14 de abril de 2024. As inscrições ainda estão abertas, né, um trajeto curto na região central, e a gente convida as pessoas para que façam parte, né, basta entrar ali nas redes da Unitea, né, do Instituto Unitea, que eles ainda estão fazendo as inscrições. E nós estamos, né, a Frente Parlamentar está apoiando mais um seminário, né, o primeiro seminário municipal sobre autismo. É uma realização do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e apoio da Frente Parlamentar, né. Então, a gente tem a abertura às 8h30 da manhã, uma sexta-feira, e ao longo, né, desse dia inteiro, nós vamos fazer atividades para capacitar as pessoas, para levar informação, porque a gente sabe que as pessoas precisam conhecer mais. E a partir daí a gente tem a certeza que através do conhecimento muita coisa se constrói, muita coisa se elabora, muitas coisas positivas ficam para a comunidade. Então, nesse primeiro Seminário Municipal de Política Pública, vamos falar a respeito de políticas de saúde para transtorno do espectro autista no município, trabalho multidisciplinar para crianças com TEA e a importância da integração da família. Depois a gente vai falar sobre o processo de acesso aos benefícios sociais, o BPC. Vai ter um tempinho aí para perguntas, para um debate, depois teremos o almoço e vamos retornar então à tarde, a partir da 1h30, com o Glademir Bonamigo e a Gabriela, que vão fazer voz e violão, vão fazer uma apresentação de música. Depois nós teremos, então, algumas mães que vão falar sobre a sua experiência com TEA. Depois o processo de acesso de cuidadoria no âmbito escolar do município, né? E também a inclusão do TEA no mundo do trabalho, né? Portanto, vai ser um dia inteiro de ações, de capacitações, e a gente sabe o quanto é bacana e é importante, né? Salientar também que a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
já está iluminando, né? Se vocês observarem aqui, passarem a noite, vocês vão ver que tanto a prefeitura quanto o Cristo da Festa da Uva estão na cor azul, e aqui a Câmara de Vereadores também estará, né, com a cor azul, em alusão, então, ao Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Eu peço desculpa, não vou conseguir passar os apartes, em razão do tempo ter terminado, mas a gente vai fazer um mês muito lindo de conscientização e trabalho em prol das pessoas com TEA. Muito obrigada.